Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de eletromagnetismo, capítulo 3, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Superfícies esféricas em R igual 2, 4 e 6 metros carregam densidades superficiais uniformes de cargas de 20 nanocoulomb por metro quadrado, menos 4 nanocoulomb por metro quadrado e ρS0, respectivamente. Letra A. Encontre D em R igual 1, 3 e 5 metros. Letra B. Determine ρS0 tal que D igual a 0 em R igual a 7 metros. Bom, o objetivo aí do exercício, na letra A, é calcular o vetor densidade de fluxo em algumas superfícies esféricas de raio 1, 3 e 5. E na letra B, calcular aí a densidade superficial de carga na superfície de raio 6, tá? Para a condição em que D seja 0 em R igual a 7. Bom, para fazer aí a resolução do problema, vamos fazer a representação das superfícies esféricas dadas. É dada uma superfície esférica de raio 2 metros, onde tem-se aí uma densidade superficial de carga de 20 nanocoulomb por metro quadrado. Uma superfície esférica de raio 4 metros, que temos aí uma densidade superficial de carga de menos 4 nanocoulomb por metro quadrado. E uma superfície de raio 6 metros, que a densidade superficial de carga é desconhecida e dada como ρS0. Então, temos aí, para o problema, né, para calcular D, temos simetria esférica. Na simetria esférica, para calcular o vetor densidade de fluxo, vamos utilizar a lei de Gauss, que é integral fechada na superfície do vetor densidade de fluxo escalar com o vetor diferencial de área ds é igual à carga envolvida numa superfície chamada de superfície gaussiana. Como temos aí a simetria esférica, o vetor densidade de fluxo, ele está só na direção radial, então ele é um dr na direção AR. Então, esse produto escalar entre os dois vetores aqui, a gente pode escrever aí na forma de escalar, como sendo o módulo aí do vetor densidade de fluxo, que vai ser dr, tá? Que multiplica o diferencial de área ds vezes o cosseno do ângulo φ entre os dois vetores. Isso vai ser igual à carga interna. Por conveniência, a gente vai pegar o ds, que também está na direção AR, com o mesmo sentido do vetor D. Então, o ângulo entre eles vai ser 0. Se o ângulo é 0 graus, o cosseno de 0 dá 1. Como dr é constante em uma determinada superfície gaussiana de raio R, a gente pode escrever ele fora da integral. Então, fica dr, integral aí fechada na superfície S, de ds. Isso é igual à carga envolvida. Essa integral fechada na superfície de ds é exatamente a área superficial da esfera, tá? Então, temos aí que fica dr vezes a área superficial da esfera, né? Uma superfície esfera aí gaussiana de raio genérico R, 4πr ao quadrado. Isso é igual à carga envolvida. Então, a gente vai ter aí que dr, ou seja, o módulo do vetor densidade de fluxo, vai ser dado pela carga envolvida dividido por 4πr², onde esse R é o R aí da superfície gaussiana de forma genérica. Então, como temos aí 3 superfícies, tá?
ou seja, temos 3 cargas distribuídas em 3 superfícies, sendo que a densidade de cargas das 3 são uniformes, a gente fica aí com 4 regiões distintas para se calcular o D. A gente vai ter aí uma região aqui para o raio menor que 2, uma região entre o raio 2 e 4, uma região entre o raio 4 e 6 e uma região maior que 6. Para todas elas, o tipo de carga, a carga aí é a integral em uma superfície de uma densidade superficial ρS ds. Como a densidade aí superficial de carga é constante, né, uniforme em todas, sai da integral, então fica ρS vezes a integral superficial ds. Tá? Para não confundirmos aqui com esse R, essa integral ds eu vou considerar uma área aí de um raio Rzão genérico. Então, a carga fica dada como ρS vezes a área superficial aí da esfera também, só que eu vou colocar como 4π Rzão ao quadrado, tá? Para não confundir com o raiozinho aqui da superfície gaussiana, esse raiozão aqui é para superfície onde está as cargas, que nesse caso vai ser de raio 2, 4 e raio 6, tá? Então, dessa forma, a gente vai conseguir calcular a carga interna. Aí, vamos começar separando as regiões. Então, vamos falar da primeira condição, onde o raio é menor que 2, tá? Quando o raio é menor que 2, a gente vai ter aí, tá? Criando uma superfície gaussiana aqui para o raio menor que 2, ó. Então, aqui tá a superfície. A carga envolvida nessa superfície aqui de raio genérico R, a carga envolvida é zero. Portanto, se a carga é zero, zero dividido por qualquer coisa, a gente tem aí que temos que a componente dr vai ser zero, tá? Aí, aproveitando, né, ele pede para calcular em R igual a 1. Se a gente considerar que aqui é o R igual a 1, a gente tem aí em R igual a 1, ou seja, que é menor que 2. Portanto, vamos ter que aí a componente dr, que é do vetor densidade de fluxo, vai ser zero. Depois vamos ter uma segunda região, que vai estar entre 2 e 4. Então, se a gente criar aqui uma superfície gaussiana genérica, aqui, de raio R, envolvendo aí a superfície onde o raio é maior que 2 e é menor que 4, tá? Vamos ter que a carga envolvida vai ser igual à carga dessa superfície aqui de raio 2. Então, pegando essa condição aqui, vai ser ρ da superfície 2 vezes 4π vezes o R2 ao quadrado. Ou seja, a carga envolvida vai ser a densidade superficial, que é os 20 nanocoulomb. Então, 20 nanocoulomb por metro quadrado, que multiplica 4π vezes aí o raio é de 2. Então, 2 ao quadrado em metro quadrado. Metro quadrado corta com metro quadrado. Aqui a gente vai ter 4 vezes 4, 16, vezes 20. Vamos ter aí 320, que multiplica o π em nanocoulomb. Então, se a carga é dada por isso, a gente vai ter aí, portanto, que dr vai ficar a carga, 320 π nanocoulomb, dividido por 4π r quadrado. Ou seja, o π aqui simplifica, 320 dividido por 4, vai ficar 80, então fica 80 nanocoulomb, dividido por r quadrado. Então, esse é o valor aí do vetor da componente densidade de fluxo, né, que é radial, para qualquer superfície que esteja entre 2 e 4. Aí ele pede para calcular em R igual a 3. Então, a gente pode utilizar essa equação e vamos ter que em R igual a 3,
dr vai ser igual a 80 nanocoulomb dividido por 3, né, que é 3 metros. Vou colocar aqui a unidade, 1 metro. Então, vamos ter aqui que é 3 ao quadrado, metro ao quadrado. Então, vamos poder calcular aí, que vai ser 80 dividido por 9. Então, vamos ter o valor aí de 8,89, que fica na unidade nanocoulomb por metro quadrado, tá? Para achar o vetor vai ser esse daqui, né? Então, vou deixar aí só a componente, todos os vetores, é só colocar aí a setinha e vai estar na direção AR. Então, temos aí o vetor densidade de fluxo para R igual a 3. Depois vamos ter uma outra região, que é a região quando a gente tem o raio entre 4 e 6. Então, se a gente vier aqui, ó, entre 4 e 6, a gente cria aí uma superfície gaussiana genérica aqui dentro de raio R, entre o raio 2, ou entre o raio 4 e o raio 6. Então, a gente vai ter que a carga agora envolvida é a carga aqui na superfície de raio 2, que a gente viu que dá uma carga de 320. Então, a gente põe lá, vai ser os 320 π em nanocoulomb, tá? Mais aí a carga que está na superfície aqui de raio R4, que vai ser, utilizando essa fórmula, a densidade, que é menos 4 nanocoulomb por metro quadrado, tá? Que a gente tem aqui, ó, menos 4 nanocoulomb, vezes 4π, vezes o raio R4. Então, 4 ao quadrado em metro quadrado. Aí, metro quadrado corta com metro quadrado. Aí, a gente vai ter aí 4 ao quadrado, 16. Aí, vezes o 4, 64. Vezes aqui o menos 4, menos 256. 320 menos 256. A gente tem aí 64 π na unidade, né? 64 π na unidade de nanocoulomb. Então, essa é a carga envolvida quando a gente tem uma superfície gaussiana aí, que está para o raio entre 4 e 6. Então, a gente vai ter que dr vai ficar a carga, que é o 64 π nanocoulomb, dividido por 4 π r quadrado. Simplificando, π vai cortar com π, 64 dividido por 4 vai ficar 16 nanocoulomb dividido por r quadrado. Então, esse é o dr em função do raio, para quando está entre 4 e 6. Aí ele quer calcular quando o raio é 5. Então, a gente aplica aí, quando o raio é 5 metros, a gente vai ter, então, que dr é igual a 16 nanocoulomb dividido por 5 ao quadrado, metro quadrado. Aí, vamos ter aí, fazendo 16 dividido por 5 quadrado, que é 25, vamos ter aí 0,64 em nanocoulomb por metro quadrado, tá? Para achar o vetor, como assim aqui nessa condição, a gente só põe aí na direção AR. Então, temos resolvido aí o que ele nos pediu para a letra A, tá? Então, tudo isso aí foi o que ele nos pediu na letra A. Na letra B, vem aí a quarta região, né? Que a gente tem aí quando a gente tem uma gaussiana para o R maior que 6 metros, tá? Então, a gente tem aqui 2 metros, colocando a unidade aí em metro aqui, aqui em metro. Aí, para R maior que 6 metros, então, criando uma superfície aqui gaussiana,
Então, a carga envolvida agora é a dessa superfície de raio 2, a de raio 4 e a de raio 6. A de 2 e a de 4, somadas, a gente sabe que tem 64. Então, vai ser o 64 pi nanocoulomb. Aí, vamos ter aí mais a carga aqui dessa superfície, que vai ser uma densidade ρS0, que multiplica 4π vezes o raio. O raio é de 6 metros. Então, 6 ao quadrado em metro quadrado. Então, vamos ter aí carga igual 64π nanocoulomb. Aí, mais aqui, vamos ter o 36 vezes 4, vamos ter 144. Π, que multiplica ρS0, que multiplica aí a unidade de metro quadrado. Então, pegando essa carga aqui, o dr, para o R maior que 6, vai ficar como 64 π nanocoulomb mais 144, aí π ρS0 metro quadrado, dividido aí por 4π R quadrado, tá? Que se a gente quiser aí simplificar, tá? Dá para simplificar o π, que está aí em todos os termos, dá para dividir por 4, então fica ali o 64 por 4, 16 aí nanocoulomb, aí mais o 144 por 4, que vai ficar aí o 36, ρS0, que multiplica o metro quadrado, dividido aí por R quadrado, tá? Então, temos aí essa condição do dr, e para a letra B, ele quer em R igual a 7, que o D seja 0. Então, para a condição de R igual a 7 metros, a gente tem que o D, que vai ser o dr, tem que ser 0. Então, a gente vai ficar com a condição 16 nanocoulomb mais 36 ρS0 metro quadrado, dividido, aqui o R vai ficar 7 ao quadrado metro quadrado, tem que ser igual a 0. Esse termo aqui vai passar para o outro lado multiplicando 0. Isolando o ρS0, a gente vai ter ρS0, permanece aqui desse lado. O 16 passa para lá, menos 16 nanocoulomb. Aí o 36 que estava multiplicando aqui passa dividindo. O metro quadrado estava multiplicando, passa dividindo. Aí simplifica aqui por 4 e por 4. A gente tem aí que o valor vai ser menos, aí 4 sobre 9 na unidade nanocoulomb por metro quadrado. Essa tem que ser a densidade superficial aí em R igual a 6, para que o vetor aí, densidade de fluxo, seja 0 em R igual a 7. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!